E aí, plantonista, tudo bem com você? Uma ótima noite a você que nos acompanha aqui na programação da TV Plan. Feriado 7 de setembro, mas sempre a gente traz muita informação, conteúdo de qualidade também para você, nosso querido plantonista. Lembrando que você deve sempre interagir conosco aqui pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou passar todas as redes sociais, mas antes eu quero apresentar os nossos entrevistados para essa segunda-feira. Nesse dia especial a gente também vem trazer um tema bem bacana, entrando no mês de setembro, hein, gente? Aqui ao meu lado a Mariana Rios, ela que é psicóloga, mestra, inclusive doutoranda aí na questão do suicídio, né? Que a gente vai falar bastante, a questão do Setembro Amarelo, tá toda de amarelo, inclusive, Exatamente, né? Para realçar a campanha, né? Bacana, doutora. E ao meu lado também o Pedro Guilherme Maciel, ele que é líder de jovens da Igreja Missão Boas Novas. Bem-vindo também aqui conosco, viu, Pedro? Obrigado. Bacana. Gente, então, apresentados os nossos queridos entrevistados, quero convidar você a participar com a gente, então, viu? facebook.com/tvplanweb, com todas as atualizações aqui do jornalismo do Grupo CIOF de Comunicação. Nosso YouTube também, com as matérias que talvez você possa ter perdido. O nosso programa completo também fica à disposição. O Instagram da TV Plan, @tvplanpocos, e o nosso WhatsApp. O WhatsApp que é o 999273591. Você manda a sua mensagem, interaja conosco e sempre a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e que você pode contribuir bastante, beleza? Bom, para a gente começar esse bate-papo, né, a Mariana conosco aqui, é um tema bastante importante para a gente ressaltar. Felizmente, né, Mariana, por outras oportunidades já conversei com você, a gente falava sobre isso, que falar de suicídio é um tabu, mas que felizmente tem sido quebrado pouco a pouco, né? Que eu acho que assim tem tornado mais público o tema também, no sentido de ajudar ao próximo. Mas o que você tem a dizer? 2020, um ano muito atípico que nós temos, mas um ano que a gente tem que voltar a falar desse tema, não é mesmo? Então, na verdade, é importante falar o tempo todo, né? A gente tem o mês de setembro como mês de combate e prevenção do suicídio. Dia 10 é o dia D, né? Mas a importância e a relevância é o seguinte: os índices do suicídio têm crescido e aumentado no nosso país. Agora, nesse período de pandemia também, houve um aumento significativo, né? Antes, a gente ainda não tem muito a estatística desse aumento, mas antes, a cada 45 minutos, uma pessoa tirava a própria vida no Brasil. A gente estava ocupando o 8º lugar no ranking mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma das principais, a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, assim, é importante falar assim, porque as pessoas ainda têm muitos tabus, né? E tem aquela coisa assim, se falar, eu vou acabar incentivando, eu vou acabar aguçando, e muito se calou até então, e na verdade os índices só aumentaram. Então agora é hora de falar, de trazer informação, de trazer conhecimento, para que as pessoas possam saber como lidar com isso, né? E desmistificando esse processo que muitas vezes é oriundo de um adoecimento psicológico, né? Por exemplo, a depressão não é a única causa, mas é um dos gatilhos. A ansiedade não é a única causa, mas é um dos gatilhos psicológicos que podem estar levando o indivíduo, o sujeito, a tirar a própria vida. Assim como perda de emprego, né? Uma perda na família, uma separação, um divórcio, uma frustração muito grande, algum trauma que a pessoa tenha vivido recentemente. Então, tem como trabalhar isso e tem como evitar que isso aconteça. Então, a gente precisa estar atento. Por isso, a importância do Setembro Amarelo e a gente falar amplamente sobre essa temática, né? É importante, né, mesmo, doutora. E falando um pouquinho, né, Pedro, também sobre a importância da religião também, nesse apoio direto a pessoas e jovens, nesse caso também que a gente vem falar, que infelizmente nós temos, né, muitos casos registrados com pessoas mais jovens, e a igreja diretamente vem também para dar esse apoio direto, não é mesmo? Sim, eu vejo assim que o ser humano sempre fala a respeito de se assemelhar a Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a forma que a gente mais se assemelha a Deus é quando a gente se dispõe a dar alguma coisa, quando a gente se dispõe a doar alguma coisa. A gente está aqui doando o nosso tempo para trazer informações que podem salvar vidas. Então a igreja vem para doar ali informações, para doar ali carinho, para doar ali um tempo, para ajudar aquelas pessoas num momento desse, que é um momento tão difícil, né? Eu vejo que essa é a melhor forma que a gente pode se assemelhar a Deus, que a gente pode levar pessoas a conhecer mais de Deus e poder ter essa força nele quando nós nos dispomos a doar, quando nós olhamos mais para outra pessoa
que para nós mesmos, né? Isso vai trazer um grande ajuda, um grande benefício para essas pessoas. E Pedro, inclusive você é idealizador também, né, da questão do Café e Psicologia, que vem com esse objetivo propriamente, né, cara? Exatamente, o nosso objetivo é mostrar para as pessoas, porque uma coisa que eu falo com uma certa tristeza é que às vezes no meio religioso existe um certo preconceito com psicologia, às vezes fala psicólogo é ateu, e cara, eu vejo pela minha vida, pelas coisas que eu já passei, depois se tiver uma oportunidade aqui a gente fala, de como que essas duas frentes trabalham juntas e são essenciais na vida do ser humano. Porque nem tudo é espiritual, nem tudo é anjo, nem tudo é demônio, tem coisas que são na alma do ser humano, tem coisas que são físicas. Então eu vejo assim que é muito importante essas duas frentes trabalharem juntas para ajudar a vida das pessoas. Esse é o propósito do programa que a gente tem no YouTube, né? Mostrar a importância dessas duas frentes estarem juntas. Bacana. E Mariana, é legal a gente falar justamente disso, né? Porque quando a gente fala, né, entrando no tema psicologia e tudo, saúde mental de uma forma geral, ainda existe, né, infelizmente, esse preconceito no sentido, não, quem vai em psicólogo ou quem tem terapia é louco, né, tal. Infelizmente, cara, a gente já evoluiu tanto, mas ainda tem muita gente que pensa assim, né? Ainda tem muita gente, e por isso a importância da gente ir desmistificando essa crença, né? Essa coisa que circula no imaginário coletivo, porque na verdade a psicologia é uma ciência que proporciona resultado e ajuda as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Atualmente, só para você ter uma base, o o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking da América Latina em relação à depressão. Olha isso. A média mundial é 4,4%. Aqui no Brasil é 5,8%. Então é muita gente que já é diagnosticada com depressão e muita gente acaba assim adiando esse diagnóstico por conta do preconceito, do tabu, dos estigmas que se carregam muitas vezes exatamente por essa falta de informação em relação ao adoecimento psi, né? A gente adoece fisicamente, eu vou no médico, vou procurar isso para poder sarar e tudo mais, e de repente o adoecimento psi é mal visto. É falta de Deus, é falta de uma roupa para lavar, é falta de uma louça para lavar, de ocupar a cabeça, né? Tá tendo muito tempo vazio e na verdade ocasiona um sofrimento para o indivíduo que ele não dá conta sozinho de sair disso. E aí muitas vezes o que acontece? Ele vai se afundando ali dentro dos próprios sintomas que a depressão ocasiona para ele, e é onde muitas vezes o resultado é o suicídio. Pois ou seja, uma coisa liga a outra, né? Infelizmente. Exatamente. E acho que é importante a gente falar disso, né? Porque muitas vezes a gente mesmo não percebe esse preconceito quando vê estar na própria casa da gente, né, o doutor? E falando nesse tema, a questão de que é normal você procurar ajuda, tudo bem você procurar ajuda, não é mesmo? Tudo bem procurar ajuda, tudo bem você precisar de alguém para te apoiar. Muitas vezes a gente é apoio de alguém, muitas vezes a gente precisa de um apoio, né? Verdade. Então você que está aí escutando a gente, se você estiver sentindo alguma coisa da qual você não está conseguindo sair, é muito importante que você procure um profissional para te dar um suporte. Certamente, com técnica e todo o conhecimento, ele vai conseguir ajudar você a melhorar de qualquer sintomática emocional que você esteja vivendo. Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de encontrar a saída, né? Muitas vezes assim, ela não consegue ver uma perspectiva, ela olha assim, nossa, mas parece que eu não sou capaz o suficiente, parece que, sabe, a minha vida não tem mais o sentido que eu gostaria, e de repente a pessoa começa a ficar mais reservada, a pessoa começa a evitar a rotina dela, que antes com amigos, com a família, muitas vezes ela começa a se maldizer mesmo, e assim, ficar embotada, ficar mais dentro de casa, mais restrita, perde a vontade de fazer as coisas do dia a dia como trabalho, muitas vezes não honra mais os compromissos, e isso é um indício de que a pessoa está precisando de ajuda, mas ajuda urgente. E é legal a ajuda profissional também. Hoje em dia, né, é legal a gente ter esses dois temas, porque hoje em dia muita gente vai procurar a internet primeiro, antes de procurar profissionais. Né? Não quer dizer que não tenhamos conteúdo de qualidade, mas é um negócio que tem que haver um cuidado também, né, Pedro? Assim, para todo mundo procurar e tudo mais, né? Sim, até uma coisa interessante dessa questão de procurar ajuda que a Mariana falou, que o próprio Jesus, quando ele estava ali antes de ser crucificado, ele chega a falar uma frase que ele fala assim, vigiai aqui comigo porque a minha alma está angustiada até a morte.
E ele estava passando por um momento de tristeza, e o que ele fez? Ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda ali para Pedro, Tiago e João. Então, o próprio Deus ali na condição humana nos dá esse ensinamento, esse exemplo de falar, ó, busque ajuda. É até uma questão de humildade, né? Exato. Procurar ajuda. E às vezes a gente cria esse conceito de, às vezes eu busco só na internet, por mais que tenham sim, informações boas, mas sente essa vergonha de procurar ajuda por achar que é fraco, por achar que se eu buscar ajuda, às vezes dentro do meio cristão é falta de fé. E não é, cara. O próprio Deus deu esse exemplo, no momento de fraqueza ali enquanto homem, pediu ajuda para 3 seres humanos. Com certeza. E dentro também do programa do Café e Psicologia, como é que tem sido o feedback também? Porque é legal ter esse feedback, as pessoas conseguirem assim evoluir a partir de uma fala, a partir de um estudo. Como é que tem sido isso tudo? Sim, essa é a maior alegria, né? Quando a gente recebe ali a gente começou fazendo lives, né, sobre alguns temas, como depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, algumas coisas. Quando a gente recebia uma mensagem ali no final falando assim, olha, essa palavra que vocês falaram aqui me ajudou. Teve pessoas que, de acordo com aquilo que a gente falou, buscou ajuda profissional. Isso é uma grande alegria. Pessoas que às vezes tinham preconceito, viu a gente unindo ali as duas frentes, depois falou, não, eu vou buscar a ajuda de um psicólogo, eu vou buscar a ajuda de um profissional. Então ver esse retorno das pessoas é o que tem incentivado a gente a continuar com esse trabalho, e é muito bom. Quando você passa o conhecimento e vê que o conhecimento leva a pessoa a mudar de atitude. Bacana. Pessoal, você que está em casa nos acompanhando em edição especial desta segunda-feira, 7 de setembro, aqui no Plantão 47, claro que a gente tem aqueles recados especiais. Vamos agora falar da Oral Sim, grande parceira aqui do Plantão. Chegou a hora de declarar independência da sua dentadura e da sua ponte móvel. Um grito de independência para você comer melhor, ter mais saúde e mais sorrisos. É por isso que a Oral Sim fala tanto do tratamento com implantes dentários, que está diretamente ligado à nossa mastigação e à nossa imunidade. Saúde começa pela boca, gente, então não perca mais tempo. Agende já a sua avaliação. O telefone da Oral Sim é o 3114 0300. 3114 0300. Dê seu grito de independência, ainda mais hoje, em 7 de setembro. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Em Poços de Caldas, na Rua Correia Neto, 430. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. A Oral Sim, parceiraça aqui do Plantão 47, então essa grande campanha também que eles têm neste momento. Quem indica, amigo é, então faça essa indicação no 3114 0300, Oral Sim, essa referência que nós temos também junto ao Plantão. Mariana, é importante a gente, tudo nessa questão dessa humildade, desse autoconhecimento que eu acho que todos devem aceitar, né? Que eu acho que é difícil você aceitar, que igual você disse, os números são muito altos em todo o Brasil, numa referência mundial, mas é difícil que a pessoa aceite, ela fala sim, eu estou com problemas, eu estou passando por um momento de depressão, por exemplo, eu preciso de ajuda. Então esse autoconhecimento é necessário e fundamental também, né? Exatamente, por isso a importância da gente estar falando sobre isso, porque as pessoas geralmente que têm a ideação suicida ou que estão passando geralmente por alguma questão emocional mais marcada, elas têm muita dificuldade de socializar isso, geralmente elas preferem internalizar isso e tentar lidar com o problema sozinhas. Porém, entretanto, é muito difícil você conseguir fazer sozinho o que um profissional pode te ajudar a fazer. E muitas vezes é onde elas ficam totalmente restritas, né? Nossa, aí começa a perder o sentido de tudo. Nossa, mas eu não tenho ânimo, a minha vida tá muito ruim, eu tô tendo dificuldade para tudo. Parece que para todo mundo é mais fácil do que é para mim. E muitas vezes a gente não sabe o que passa com o outro também. E às vezes a pessoa também tá ali no maior sofrimento, que ela também não circula, também não fala, e de repente a gente está sempre julgando como se o nosso peso fosse o maior de todos. Claro, a gente não pode também tentar minimizar o peso de ninguém. Quem sente, e cada pessoa sente de uma maneira diferente. Às vezes o que é um problema pequeno para mim é um problema grande para você e vice-versa. Então a gente precisa o quê? Conscientizar a população de buscar esse apoio, esse suporte profissional para que eles
possam tentar encontrar essa tão chamada, essa tão querida luz no fim do túnel, né? Que é possível. Eu, por exemplo, na clínica, trabalho com isso ali todos os dias, né? E de uma certa forma, a maioria dos meus atendimentos que estão enviesados nessa dinâmica, a gente consegue uma melhora significativa. Então, assim, é possível, né? A gente tem técnica, tem um profissional com escuta atentiva, ali totalmente treinado para poder ajudar a pessoa a reverter essa angústia, reverter esse sofrimento, essa ansiedade, essa depressão, muitas vezes os problemas que estão circulando ali em termos de família e tudo mais, que é uma queixa significativa nas clínicas de psicologia. Agora, nesse tema, até que ponto é benéfico ou maléfico, nesse caso, a questão de uma intervenção direta de familiares ou amigos no quesito deles tentarem ajudar diretamente, mas não para indicar para um profissional e tudo? Como é que, o que é bom, o que é ruim nesse caso? Então, a família é de grande ajuda. Em que sentido? Numa escuta atentiva e empática, principalmente sem julgamentos. A pessoa já se pune muito por sentir o que sente, até mesmo pelo que a gente falou anteriormente, dos tabus, dos estigmas que o adoecimento mental traz. Então a pessoa já fica ali se punindo, se culpando. Então você chegar e dizer, é falta de Deus, isso aqui, criticar, a pessoa não vai ajudar. Então o que vai ajudar é uma escuta empática e incondicional, entender que aquela pessoa ali, o que ela tá falando talvez para mim não seja compreensível, mas é o que ela sente. Então eu vou escutar ela e tentar não interferir, estar ali de forma incondicional, né? Tentar evitar a exclusão. Muitas vezes quando a pessoa fica mais embotada afetivamente, o que a família começa a fazer? Eu não vou chamar fulana não porque ela não tá bem. Não, tentar manter ela dentro de uma rotina normal, né? E também buscar ajuda. E se for um amigo, por exemplo, incluir o familiar, olha, eu tô sentindo a fulana assim, o fulano assim, será que não seria interessante vocês darem um pouco mais de atenção? Muitas vezes a família não percebe essa mudança, percebe, a fulana tá mais irritada, tá mais nervosa, tá mais tristinha. Até então, por conviver muito. Exatamente, né? Vamos respeitar, né? E na verdade não, vamos continuar tentando incluir ela dentro da rotina, vamos escutar o que ela tem a dizer e sem julgamento, de forma realmente empática, né? Então essa é a melhor solução. Então a família ajuda, os amigos ajudam, porém a ajuda master que se pode dar é realmente indicar um psicólogo, um psiquiatra, talvez, dependendo da gravidade da situação, para ter uma ajuda profissional. Interessante. Pedro, falando um pouquinho até das temáticas que são abordadas, você tinha comentado que já foram diversos temas. Quais foram assim, os temas centrais, ou que melhor repercutiram, né, que trouxeram aí uma repercussão legal também junto ao programa e tudo? Tudo que a gente fala que envolve relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, isso é o que mais repercute, assim, é o que mais as pessoas falam. E a gente vê quantas pessoas assim têm estado presas em relacionamentos abusivos. Que as pessoas, às vezes a gente recebe muitas mensagens assim de mulheres, né, falando, eu estou com tal pessoa, mas isso tem me prejudicado. E aí, quando vai fazer uma análise, o profissional vai ver que a pessoa às vezes tem uma estima muito baixa, que a pessoa tem vários outros problemas, sabe? E uma coisa interessante, até eu acho que a Mariana vai conseguir falar assim de uma forma legal. As redes sociais, junto com a pandemia, assim, elas trouxeram como é que eu posso dizer? Elas são boas, mas elas colaboram nessa questão de deixar a pessoa às vezes mais deprimida, né? Porque na rede social, eu vendo, isso eu estou falando que é uma coisa que eu trato muito lá no programa. Sim. A gente vende uma imagem positiva, a gente vende uma imagem feliz. Máscara. E se eu já estou deprimido ali na minha casa, eu começo a ver as redes sociais das pessoas, só coisa boa, só coisa feliz, aquilo me afeta. Eu acho que assim, é uma coisa que importante da gente estar falando também, né, para as pessoas saberem lidar com isso, né, de não falar, poxa, só minha vida é ruim porque todos estão ali com a vida maravilhosa nas redes isso sociais. Quando é verdade, né, uma postagem dessas. Exato. Quando a pessoa, na verdade, não está escondendo uma real situação interna, não é mesmo, Maria? Que é a maioria das vezes, né? As pessoas, muitas vezes nas redes sociais, a gente coleciona momentos bons. As pessoas, às vezes, nem estão bem, mas elas estão fantasiando e mascarando o que está lá profundo, né? Do emocional e tudo mais. Então, assim, na rede social
social, o que a gente se habituou? A postar os melhores momentos da vida ou forjar os melhores momentos pra gente se sentir fazendo parte. Porque qual é o abraço, o beijo de hoje? Como que eu me sinto aceito? Como que eu me sinto de uma certa forma com uma autoestima positiva? É através dos likes, né? Através dos comentários, o quanto as pessoas ali estão me curtindo é o tanto que eu me sinto aceito. Então, de uma certa forma, por isso a medida do Instagram tirar a visualização das curtidas. Exatamente para que as pessoas não possam fazer essa comparação. E de uma certa forma, a pessoa que recebe a curtida, ela visualiza. Então, de uma certa forma, isso continua acontecendo. Eu me alimento do número de curtidas que eu tenho. E, na verdade, são máscaras. É isso que você falou. O Michel Foucault, que é um autor que eu gosto muito, estudo bastante, ele fala que a gente tem várias máscaras. A gente tem uma máscara enquanto profissional, a gente tem uma máscara na nossa casa, quando a gente está sozinho, uma outra quando a gente está no meio de pessoas, amigos, outro de família e tudo mais. E nas redes sociais a gente veste a máscara da aceitação, né? E muitas vezes eu me comparo com o outro, mas será que é tudo isso mesmo? Será que ali a pessoa até não simulou uma situação? Porque tem gente que faz isso, né? Marca uma localização errada, diz que está no lugar e na verdade não tá. Muitas vezes tá ali toda bonitona, tal, mas por dentro tá escondendo um sofrimento sobremaneira, assim, que é até difícil de descrever, né? Mas acontece. Então, realmente, as redes sociais têm sido palcos de forjar a felicidade. Então, as pessoas têm que ter cuidado com isso. Porque, olhando de longe, a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas vai olhar de pertinho para ver que não é bem por aí. Tá cheio de praga nessa grama. Legal. Muito bacana esse bate-papo que estamos tendo aqui. É legal que vários temas que estamos falando aqui, eles giram em torno da questão que pode chegar no suicídio, né? Sim. Que é justamente o nosso tema central de hoje. A gente tem mais um intervalo para fazer aqui. Antes disso, eu só quero dar um recado também para você que está nos acompanhando, para você que está sempre aqui com o plantão. Vamos dar um pulinho lá na Pamafé. É isso aí, Pamafé, ferro e aço, parceira do plantão. Há mais de 30 anos no mercado, atuando em Poços e região, a Pamafé se destaca na distribuição de aço para construção civil e agregados como arames, pregos, telas e telas de alambrado. A Pamafé se destaca por oferecer aos clientes produtos de qualidade dentro dos padrões técnicos mais exigentes para as diversas finalidades de construção civil e cercamento. Oferecemos sistema de corte e dobra todos em máquina que facilita e deixa mais rápido o processo. Aço cortado, dobrado e montado para obras de todos os tipos e tamanhos. Pamafé, ferro e aço. Entre em contato ou faça uma visita e conheça nossos produtos e serviços. Na Rua Geraldo da Costa Abrante, número 11, Parque Pinheiros. Telefone 35 3716 5050. Grande parceira aqui do plantão. Gente, a gente tem um intervalinho rápido para ser feito. Daqui a pouco a gente volta, continuando este bate-papo tanto com a Mariana quanto com o Pedro e com a sua participação de sempre aqui no Plantão 47. Voltamos já. E de volta, Plantão 47 especial desta segunda-feira, 7 de setembro, feriado. E claro, você que está com a gente tem conteúdo, tem informação de qualidade e tem recado também lá da Artipel Papelaria. Vamos dar um pulinho lá. Mês de setembro é aniversário da Papelaria Artipel. São 48 anos de muita história, 2 mega lojas e um super site. Aproveite as promoções imperdíveis que preparamos para você. Ofertas especiais no setor de informática. Fone headset multilaser de R$ 34,90 por R$ 28,90. Teclado multilaser com fio TC213 de R$ 39,90 por R$ 34,90. Toda festa tem seu favorito e o da Artipel é você, na Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121. Acesse o site www.artipel.com.br. É isso, Artipel, neste momento também fazendo as entregas via delivery. Entre em contato pelo nosso WhatsApp também, o @artipelpapelaria no Instagram. Bom, continuando aqui esse bate-papo, né? A gente tinha terminado outro bloco falando um pouquinho da questão das redes sociais. Continuando neste tema, Mariana, é muito bacana a gente ressaltar isso tudo, que hoje, eu confesso assim,
muito embora hoje sou um apresentador, jornalista de formação, mas eu confesso que eu não valorizo tanto a questão de postagem em redes sociais. Muita gente até me cobra, sabe? Assim, você deveria postar mais e tudo. E eu valorizo muito a questão do momento em si. Vou dar um exemplo, né? Uma viagem que você faz, vou para o Rio de Janeiro. Nesse momento ninguém vai viajar não, viu pessoal? Pandemia, todo mundo em casa. Mas uma viagem que faz, pelo menos eu prefiro muito mais curtir o momento e tudo. Faço uma foto ou outra para poder eternizar aquilo. Mas tem gente que muitas vezes viaja e nem percebe direito tudo que está em volta, porque ela se fecha nisso aqui, para tirar uma foto, né, perfeita, uma foto bonita, para que as outras pessoas possam ver, talvez ter uma inveja da pessoa que está lá. É um negócio, é um novo mundo, né, que parece assim, esse mundo virtual realmente é uma coisa fora do comum, não é mesmo? Exatamente, é um novo universo, né? Na verdade, assim, muitas vezes o momento que seria interessante para você viver e colecionar memórias positivas, porque o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então, assim, mais importante do que eu tentar mostrar para as pessoas é eu viver aquele momento de fato. E muitas vezes é notório, você vai em algum lugar, a família numa mesa, todo mundo ali vinculado no celular, e muitas vezes cada um tirando a sua própria selfie e deixando de estar integrado, né, naquele momento especial de família que às vezes não é tão frequente, às vezes é algo bem pouco que acontece ali e que as pessoas muitas vezes não vivem. Então eu sempre recomendo, eu digo, aproveitem mais para viver, aproveitem mais para curtir e tentem mostrar menos, né, tente trazer para você menos a necessidade da aprovação social, né, na verdade você tem que ter uma consciência forte o suficiente para que você se sinta bem, mesmo sem ser tão querido nas redes sociais, mesmo sem ter tantos likes, e não ter essa necessidade de estar publicando o tempo inteiro para saber o que as pessoas estão achando, para saber o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, que muitas vezes as pessoas não vão falar para você realmente o que eu pensam. Elas vão mascarar aquela real intenção delas. Like, alfinetando. Exatamente. Eu até brinco, a gente tem um dialeto meio padronizado, né, na maneira como a gente fala ao celular, que hoje está ficando também cada vez mais incomum, porque a gente está muito no WhatsApp. Então, assim, às vezes a gente pergunta, olá, na mensagem até do WhatsApp a gente pergunta, oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com você? Né? E muitas vezes aquele tudo bem é mecânico, é automático. Realmente você quer saber se está tudo bem com a pessoa? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas que pessoa chata, né? Ela vem falar aqui um tanto de coisa e tudo mais, e eu não estava nem querendo saber, foi sua educação. Né? E a pessoa devolve, tudo bem, e você? Mas é por trás daquele tudo bem, tá, eu estou bem mal, hoje eu não dormi, eu tô passando por um problema financeiro, eu tô passando por um divórcio, eu perdi um ente querido. Então, assim, na verdade, as redes sociais, elas mascaram tudo que a gente não quer mostrar e tenta mostrar algo que talvez não seja tão real assim. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. De onde eu busco realmente o meu bem-estar emocional, psicológico? Através da aprovação de pessoas que estão vivendo nessa lógica, né? Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com o funcionamento social atualmente. E é uma lógica, né, Pedro, que a gente estava até conversando aqui, que acontece bastante esse feedback, principalmente com os mais jovens, né? Sim, e eu vejo assim que o grande prejuízo é isso que a Mariana falou, né? Dentro dessa nossa temática, né, da importância de você conhecer a pessoa, de você notar a pessoa, até para ver se de repente ela está apresentando algum sintoma, né, que pode estar levando ela a uma ideação suicida. E às vezes a pessoa ali, aquela família se preocupa tanto em estar ali na rede social ou aquele ciclo de jovens e eles não se preocupam em ter um momento com eles. Então até o fato da gente se desligar um pouco das redes sociais e se dedicar mais àquele momento já pode salvar uma vida, já pode ajudar uma pessoa que você vai notar, fala, peraí, na foto ela está sorrindo, mas fora da foto ela está triste, vou dar um pouco de atenção para ela. E eu acho que nisso tudo, né, a gente não está falando para ninguém pegar as redes sociais, excluir, sair do Face, Instagram, WhatsApp. Mas é uma questão de equilíbrio, não é mesmo? Sim. Eu acho que não apenas em redes sociais, o que acontece é que hoje em dia a gente tem tido desequilíbrio em diversos aspectos, né? E essa falta de equilíbrio que gera esse extremismo total com redes sociais, tudo isso aí só dá coisa ruim também, não é mesmo? Só dá coisa ruim. Na verdade, hoje em dia, pessoas batendo o carro por estarem tirando selfie, dirigindo, publicando coisas na rede social. Então a gente tem que ter cuidado. Não é excluir
excluir, claro, mas é usar com responsabilidade, sabendo que aquilo dali talvez mascara muita coisa e eu não posso me comparar. Cada um tem a sua vida, tem a sua rotina, cada um tem a sua família e nada é igual ao outro, mas eu também não posso me sentir pior, né? Eu tenho uma condição que é exclusiva, então eu tenho que aceitar isso e para mim estar bem nas redes sociais, eu preciso primeiramente internalizar esse bom senso, para que depois eu possa me sentir bem em estar nas redes sociais, porque as redes sociais é bacana, né? Você vê as pessoas, às vezes conversa, tal, olha ali uma rotina engraçada, muitas vezes você compra ali via rede social e tudo mais, porém, entretanto, todavia, a gente tem que ter essa preocupação da gente não tentar se igualar, se comparar. Muitas vezes, mas o fulano estava tomando champanhe, eu quero tomar o champanhe também, mas eu não tenho dinheiro pro champanhe, que o fulano comprou, tal, mas por que eu tenho que tomar um champanhe de, sei lá, R$300 e ficar infeliz porque eu não posso pagar esse champanhe, se na verdade eu tenho tantas outras coisas boas da minha vida que eu posso expressar, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Bacana demais, bate-papo muito interessante para você também refletir aí de casa, por que não, viu? Mas olha, a gente vai dar mais um pulinho lá na Casa Sertaneja Eletro, parceiraça também aqui do plantão. Olha só, hein? Tá com dificuldades para sintonizar os canais da sua TV? Problemas em ver canais com chuviscos? A Casa Sertaneja Eletro tem a solução. Antena Oi Livre HD com 64 canais de áudio e vídeo. Antena com Globo regional em alta definição. E tem mais, a instalação é feita gratuitamente em todo o perímetro urbano. O melhor preço da cidade você só encontra aqui. Pensou em Antena Oi, pensou em Casa Sertaneja Eletro. Avenida Francisco Salles 555 em Poços de Caldas. E aqui a regra é clara, nós não perdemos negócio no mês de aniversário da Casa Sertaneja, diversas oportunidades. Chama a gente também no WhatsApp em nosso site casasertaneja.com.br. É isso aí, Casa Sertaneja Eletro, entre em contato pelo nosso WhatsApp e também o site da Casa Sertaneja. Bom, nós temos bastante importante, né, este momento do Setembro Amarelo, um mês de prevenção à questão do suicídio, mas além da questão da prevenção, a questão do falar sobre, né, é sempre muito importante e colocar este assunto em evidência para que possamos também, por que não, salvar vidas, né? E Pedro, talvez essa possa ter sido até uma das frentes que você tenha pensado, né, de começar a batalhar, a trazer, a militar, né, nesse meio, no sentido de poder ajudar o próximo também. Na pior das hipóteses, você está atingindo as pessoas, dando conselhos, né, e se ajudando também com dúvidas e tudo mais, não é mesmo? Sim, com certeza, né? Até o próprio Jesus, ele diz, né, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? E tanto através da ajuda profissional, como através dos ensinamentos que as igrejas oferecem, é com essa intenção de levar essa vida para as pessoas, né? O conhecimento gera vida nas pessoas, de levar isso, de trazer uma palavra de esperança, porque é muito triste quando a gente vê pessoas que já não têm mais esperança, quando a gente vê pessoas que já se encontram ali perdidas, não sabem mais o que fazer, e aí você tem essa possibilidade de levar uma mensagem de esperança, de levar uma mensagem que pode ajudar aquela pessoa, né, a falar, não, ainda existe uma chance para mim, tem uma forma de mudar, eu posso vencer isso, até nas próprias redes sociais, né, as pessoas usarem as redes sociais para divulgar mensagens de esperança, para divulgar algo que pode ajudar uma outra pessoa. Né? Tá vendo? Tem coisa boa para fazer nas redes sociais, sim, com certeza. Bacana demais. Mariana, falando sobre a questão do Setembro Amarelo, é interessante também, porque assim como todas as doenças, né, a gente tem alguns meios de você conseguir detectar essa situação, né? E os profissionais, obviamente, têm isso mais aguçado, né? Tem teoricamente, e também, mas na prática, para as pessoas, né, do convívio familiar, como que elas começam a tentar fazer esse contato direto? Você já falou da questão justamente de poder ouvir mais as pessoas, toda essa empatia toda, que aliás é uma palavra que está em evidência, a empatia e tal, mas como é que a pessoa começa a perceber? Porque são casos e casos. Em alguns casos a pessoa começa a demonstrar, em outros ela se fecha totalmente. Quais são assim alguns sintomas, entre aspas, mais padrões
que a gente consegue perceber? Geralmente a pessoa ela tem uma tendência a ficar resignada. Geralmente ela já tem alguns antecedentes, assim, no sentido de transtornos mentais ou emocionais ali, que já podem ser um gatilho para a ideação suicida ou até mesmo para o suicídio, né? Que seriam o quê? Depressão, ansiedade, né? Muitas vezes alguns outros transtornos, personalidade borderline, esquizofrenia, tudo isso são gatilhos para levar ao suicídio. Porém, não existe uma causa exclusiva. Ele é multifacetado. Então, são várias as causas que podem levar um sujeito a idealizar o suicídio ou até mesmo cometer o suicídio, né? Então, assim, geralmente as pessoas apresentam sintomas, ficam mais resignadas, elas muitas vezes ficam mais embotadas, muitas vezes não querem conversar, né? Muitas vezes deixam de fazer as atividades rotineiras por falta de entusiasmo mesmo, achando que, eu não sou capaz, ou a minha vida não é boa o suficiente, meio que desesperançosa de si, né, da sua capacidade. Pode ser hereditário isso? É assim, tendência da família e tal? Geralmente o eixo de personalidade ele é genético, né? Por exemplo, um eixo mais ansioso geralmente é passado para frente, né? E outra parte da personalidade ela é desenvolvida pelo meio social. Então, sim, é possível que tenha os traços mais predispostos, mas isso não significa dizer que eu tenho eixo, eu já tô fadada a cometer o suicídio. Tem muita gente que perde um ente na família e nem por isso se suicida. Porém, entretanto, todavia, a necessidade ali de pensar que aquilo dali é uma predisposição já, e que a pessoa precisa se cuidar, estar atenta, a circular bem emocionalmente, a tentar lidar bem com a rotina do dia a dia, porque imprevistos, dificuldades acontecem para todos nós. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, a circular bonitinho para que seja mais fácil, para que a nossa vida seja um pouco mais fácil, né? Então, assim, é bacana o pessoal ficar atento a exatamente o que a gente estava comentando agora há pouco. O parente está mudando um pouco o comportamento, ele não quer falar muito, muitas vezes porque não se sente confortável, porque tem medo do julgamento, muitas vezes porque é tão difícil explicar o que ela sente ali dentro, porque o gatilho para o suicídio geralmente é um sofrimento de muito tempo, que a pessoa vem tentando lidar sozinha e de repente ela cansou daquilo, a dor é tão mais forte do que a tentativa de fazer a manutenção da vida. Então, o custo-benefício para a pessoa ali é tipo, aqui eu já não vejo mais nada, eu não vejo nada. Tem até uma carta que eu faço análise na minha tese sobre o suicídio, que a pessoa fala que dentro dela, ela deixou uma carta prévia ao suicídio, que dentro dela era tudo muito escuro e silencioso, tudo muito dolorido, e que para ela já tinha feito algumas tentativas prévias e que no final das contas ela disse assim, eu não aguento mais viver, hoje eu levantei e a dor era tão grande que eu digo mais um dia chorando, sofrendo e sentindo tudo que eu sinto internamente. Então a gente nota que a pessoa ela vai se devastando internamente. Então é possível perceber quando a pessoa está mais resignada, mesmo que ela não fale. E o lance da carta silenciosa, né? Uma dor silenciosa. Exatamente, também. Uma dor silenciosa e muitas vezes chega de estigma, porque quando você vai falar, além de você ressaltar aquilo que você tenta esquecer todos os dias, muitas vezes você vai ser julgado e criticado, porque o desconhecimento proporciona isso para a comunidade. Mas aquilo que a gente comentou no início, mas isso é falta de Deus, isso é falta de uma ocupação, mente vazia, oficina do diabo e tudo aqueles bordões que a gente percebe que as pessoas sempre têm ali pronto, até mesmo pela dificuldade que elas têm de lidar com aquilo. Então a pessoa apresenta mudanças de comportamento e muitas vezes ela dá sinais. Ela fala, a minha vida é tão cansativa, eu tô tão cansada, eu queria sumir. Eu queria desaparecer, entendeu? E as pessoas, cão que ladra não morde. E a pessoa que fala, comete sim. Entendeu? Ela tenta, algumas vezes ela já consegue de cara efetivar o suicídio, né? Então é necessário a gente ficar atento às mudanças de comportamento. Então, principalmente essa coisa da pessoa estar ali, mudando um pouco da rotina dela normal, que era usual, né? Então a família geralmente consegue perceber isso, mas tendo em vista o que a gente estava falando em relação às tecnologias, hoje as pessoas estão tão focadas em si,
né? Que elas estão deixando de perceber o que acontece ao redor. Então, às vezes, é isso, é dar atenção para as pessoas no momento certo. Olha, eu tô almoçando aqui, por que eu vou estar no celular? Eu vou comer mais porque eu fico distraído. Muitas vezes eu como a comida fria e eu deixo de fazer aquela socialização. Exatamente. Rápido, né? Eu não faço todo o processo de deglutição digestório da maneira que deveria ter sido feito e a mensagem de saciedade demora mais a chegar para o sistema, para o organismo, né, do sistema nervoso. Então, aos poucos, eu tô perdendo um pouco também a minha saúde e tendo esse hábito. Então, eu tenho que focar ali, dar um tempo para estar com a minha família, dar um pouco do meu tempo para aquela pessoa, né? Tentar ouvir mais, tentar perceber mais, que assim, se a gente realmente se empenhar, é perceptível, principalmente a mudança de comportamento. Bacana, acho que é importante, né, a gente poder entender melhor isso tudo, né, tendo profissionais para falar com a gente sobre esse tema. E, gente, daqui a pouco nós vamos entrar também no tema saudade durante a pandemia, que eu acho que é bacana, e entra de novo a questão das redes sociais, porque foi uma ferramenta salvadora, aí, digamos assim. Mas antes a gente tem um intervalo e quero também mandar mais um salve. Nós vamos falar da Tem Total Modas e da Tem Total Brinquedos, em 2 novas lojas que nós temos, em especial a Tem Total Brinquedos, e que vem com tudo aqui em Poços de Caldas. Vamos conferir. Vamos então falar da nova loja que chega a Poços de Caldas, a Tem Total Brinquedos. Lá você encontra todas as novidades em brinquedos para a criançada. Aproveite as grandes promoções, além do crediário próprio, na Avenida Francisco Sales 222, em frente ao terminal. Aproveite e bem ao lado você vai visitar a Tem Total Modas, com o melhor da moda feminina, masculina e infantil, cama, mesa e banho, calçados e acessórios e o melhor, parcelamento em até 10 vezes. Então vem para Tem Total e encontre tudo o que sua família precisa com a qualidade que você já conhece. Grandes condições de pagamento e crediário próprio. Conversa lá na Tem Total Modas, também na Tem Total Brinquedos. Os gerentes vão dar uma atenção especial para você que é plantonista, para você que está acompanhando o Plantão 47. Tem Total Brinquedos e Tem Total Modas. Maravilha! Tem Total Brinquedos e Tem Total Modas ali pertinho do terminal de linhas urbanas. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo aqui no Plantão. Voltamos com o Plantão e tem recado, hein? Vamos falar um pouquinho da Mudanças Luizinho aqui no programa. E aí, tá pensando em mudar? Então é só ligar para Mudanças Novo Lar, empresa especializada em mudanças residenciais, locais e para todo o Brasil. A equipe de funcionários da Mudanças Luizinho, especializada para realizar a sua mudança, se responsabiliza por todo o processo. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança, não precisando se preocupar com nada, viu? Todos os materiais e suprimentos necessários para a embalagem de seus bens imóveis são fornecidos pela empresa, garantindo a proteção necessária. E conte também com o serviço de guarda-móveis temporário, que garante que seus móveis estejam seguros enquanto você realiza a sua reforma. São 30 anos de tradição oferecendo tranquilidade e praticidade na hora de fazer a sua mudança. Agende seu orçamento com o Luizinho, então com a Rosa ou com a Flaviana. O telefone é o 35 3714 1138 e o WhatsApp 359 8842 1138. Tem o nosso ligue grátis também, 0800 035 1138. Mudanças Novo Lar. Bacana para você que precisa qualquer um desses serviços de muita qualidade oferecidos aqui por essa grande parceira do programa. Gente, entrando neste tema, né, nós estamos numa pandemia. A pandemia, temos esse vírus asqueroso, letal, enfim, o Covid-19. Mas por outro lado também se ressaltou uma questão, né, Pedro? A questão da saudade, porque não só a saudade, mas alguns atos carinhosos que antes já não tinham uma frequência tanto alta, num ciclo familiar, a questão de um abraço, que é muito importante, mas foi bastante levantado isso também, assim, por todas as idades, não é mesmo, cara? Sim, e entrou em alta, assim, o uso de videoconferências, agora falando um pouco, assim, do
no local que eu trabalho, né? Eu trabalho num hospital, até foi levantado até a questão de atendimentos médicos, foi valorizado isso através de videoconferência, né? E para a família é essencial, né? Muitas pessoas que a gente não consegue abraçar, que a gente não consegue ver, não consegue visitar, usar a tecnologia para fazer isso, e também é importante, né? Nada substitui o afeto, o carinho, aquele abraço, mas o uso da tecnologia para matar a saudade nesse momento é muito importante. Né? E Mariana, acho que é muito legal isso aí. Eu acho que vão ter vários estudos, até mesmo de psicólogos, estudiosos em geral, porque com a pandemia, a valorização de pequenos gestos que muitas vezes nós mesmos não praticávamos com muita frequência, o simples fato de você abraçar diariamente seu pai, que está debaixo do seu teto, né, são coisas que vão se perdendo, e hoje em dia a valorização disso muito grande, não é mesmo? Principalmente com pessoas mais velhas e tudo mais. Né? Exatamente, olha só, um bom uso das redes sociais, né, que a gente estava comentando sobre. Então, assim, realmente as pessoas têm, valorizado muito mais as pequenas possibilidades que se tinha no dia a dia. Muitas vezes, até nos atendimentos, dentro da clínica, a gente nota as pessoas assim, por exemplo, as pessoas que estão preservando os pais, né? Eu quero ficar mais afastado porque eu tenho uma exposição maior e os meus pais têm alguma questão de saúde. As pessoas dizem assim, nossa, mas como faz diferença, né? Antes eu tinha acesso a eles incondicionalmente, muitas vezes eu os via muito pouco. E agora que eu não tô podendo vê-los, né, eu tô sentindo uma saudade, uma culpa, e fica naquele processo, né, nossa, mas como assim? Olha só, esse tipo de coisa às vezes acontecem pra gente dar valor pro que a gente tinha ali à nossa disposição e que muitas vezes pra gente, na correria do dia a dia, passava batido. Então, assim, é muito comum a gente ouvir saudade. O pessoal tá dizendo assim, sabe o que eu sinto saudade? Eu sinto saudade de sair daquelas cadeirinhas amarelas, do bar e tudo mais, onde aquilo dali remete ao quê? A um ciclo social, amigos, estar em contato juntos e tal, da mesma maneira de antes, que a gente se envolvia, se abraçava, se tocava, muitas vezes batiam no ombrinho do outro, e hoje em dia a gente está com isso, com uma impossibilidade realmente em fazer isso, até para tentar preservar realmente, né? E o brasileiro mais ainda, né? Que o brasileiro gosta de abraçar, beijar. O brasileiro é muito afetivo, né? Muito sinestésico, então é bem bacana. Então o brasileiro tem sentido bastante. E nessa pandemia, assim, aproveitando um pouco, a gente tem notado que exatamente essa sensação de solidão exacerbada, assim, nas pessoas, essa carência, muitas vezes, aí as pessoas ficam, muitas vezes, se sentindo realmente só, porque às vezes as pessoas, o que elas tinham ali no dia a dia, muitas vezes os colegas de trabalho, né, tem pessoas que não têm família, por exemplo, mais, né, que são sozinhos, e muitas vezes o que tinha ali no trabalho, o colega de trabalho, e aí de repente você fica em home office e tira essa possibilidade. Então, assim, as pessoas estão com saudade de voltar também a sua rotina normal, em ter a segurança e estabilidade no emprego, né, em saber assim, olha, será que esse mês eu ainda consigo me manter aqui, ou isso aqui vai acabar de uma certa forma para mim, como que eu vou me manter, como que eu mantenho a minha família, muitas vezes. Então as pessoas estão realmente sentindo saudade dessa segurança também, e de estar em contato com outras pessoas também. E naturalmente eu acho que esse contato, a questão da saudade, muita gente se apoiou justamente na questão religiosa nesse momento, né? Porque muito embora agora temos retornado, né, tanto nas igrejas evangélicas quanto católicas também, a questão das missas e cultos presenciais, com todo o distanciamento, mas muita gente tem dito também que fortaleceu a sua própria fé estando dentro de casa e conseguindo manter esse vínculo também com Deus, né? Fortaleceu, né? As pessoas, eu acredito que essa pandemia é um grande professor, né? Não tirando o lado ruim, né? Nós sabemos que é algo ruim, mas que vai nos ensinar a valorizar os pequenos gestos, como a Mariana falou, a valorizar a importância de poder participar de uma missa, poder participar de um culto, poder participar de uma reunião que antes a gente negligenciava por pouco. Verdade. Falava, eu não vou porque hoje eu tô cansado, eu não vou. E agora, com essa restrição, a pessoa entendeu a importância de estar ali unido em comunidade, a importância de um abraço, a importância de olhar no olho da pessoa. Então eu vejo assim que fortaleceu, né, a fé e ressaltou, né, a importância disso na nossa vida. E por outro lado também, até as pessoas mais idosas, essa valorização nas próprias igrejas, comunidades,
de uma forma geral, porque elas são as mais fiéis, digamos assim, não erram, né, tal. E nesse momento nós estamos podendo ir, né, estão fazendo falta também em toda a comunidade. Sim, uma coisa que até parte assim, o nosso coração é que às vezes a gente entra em contato com essas pessoas e eles choram. Dó, né? Sim, choram de falar como que eu queria estar lá participando, seja da missa, seja do culto, seja da reunião que a pessoa acredita, né, e ver assim como que eles sentem falta disso. Bacana, acho que é importante, é um momento de reflexão, como ele disse, acho legal a gente falar isso, temos muitas coisas ruins da pandemia e tudo do vírus, mas é legal a gente ser otimista nesse momento, né, Mariana? Aprender mesmo com uma situação terrível em âmbito mundial e talvez também tentar trabalhar em cima disso. Se eu estou conseguindo passar por esse momento, eu passo qualquer coisa a partir de agora, não é mesmo? Exatamente, a gente olhar para isso e tentar extrair disso as coisas positivas, né? Por exemplo, a gente está se ressignificando, entendendo muitas vezes a nossa insignificância, que a vida, ela realmente ela pode acabar, porque às vezes a gente vive como se a gente fosse ser eterno. A gente faz compromissos e compromissos, né? E de uma certa forma aquela agenda lotada sem tempo direito para almoçar, para comer, para fazer uma atividade física e no entanto, olha só, aí vem uma coisa dessa e faz tudo paralisar, né? Faz todas as mudanças aí que a gente está presenciando serem ocasionadas. Então a gente realmente tem que pensar na vida da gente de uma forma mais construtiva, né? Agora é hora de eu pensar o seguinte, olha, talvez o meu ritmo não estava sendo tão legal, tudo bem, eu quero que volte à normalidade, mas talvez, para mim assim, talvez não estava bom. É hora de você se ressignificar, no sentido, talvez aquilo que eu estava atuando, para mim não é tão legal, então de repente agora eu posso aproveitar esse processo para poder pensar em outras possibilidades para minha vida, e me colocar em outras possibilidades no mercado de trabalho, aquele casamento que muitas vezes antes a gente vivia muito externo, né? Tudo mais pra fora, e agora a gente tá se vendo mais dentro, né? E muitas vezes o casal ali jogava a poeirinha para debaixo do tapete. E agora, com essa exposição ao outro, essa poeira ela tá levantando. Então, assim, hora de reavaliar os processos de casamento, a criação dos filhos, de estar um pouco mais presente ali. Então, agora é hora da gente extrair realmente o que dá para extrair de positivo e usar as redes sociais como uma tentativa de aproximação. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas estar em contato com alguém de alguma maneira já serve. Os profissionais estão tendo que se reorganizar nesse processo. Por exemplo, agora tem terapia online, né? Eu tenho feito bastante atendimento online e tudo mais. Então, assim, olha que bacana, eu tô me reinventando num processo de pandemia, né? E sem contar todas as outras coisas positivas que a gente consegue extrair disso. É tenso, como você mesmo mencionou no começo, mas de todo ruim a gente consegue extrair alguma coisa boa. Agora, é legal, né, a gente pensar, porque assim, é algo muito histórico, né? Uma pandemia só quando no mundo todo e tal, a OMS que declarou a pandemia. E esse processo realmente é muito interessante, porque nunca aconteceu algo que você pensa assim, nossa, eu não sou nada mesmo, né? Porque no mundo todo eu estou aqui nesse sofrimento, claro, dadas as devidas proporções e tal, mas é legal fazer essa reflexão também, saber que esse egocentrismo muitas vezes deve ser deixado de lado, não é mesmo? Exatamente, que a gente tem que ser um pouco mais pé no chão, né? E perceber a nossa condição finita. Nós, seres humanos, nós somos lançados na vida para a morte. E o fato da gente perceber tantas pessoas vindo a óbito por conta da pandemia tem mexido e causado inúmeros transtornos emocionais. Claro que não apenas isso, a questão da instabilidade, a perda do padrão financeiro, entre outras coisas, perdas de ente querido, mas essa quantidade que é noticiada de óbitos todo dia, eu noto que tem causado uma ansiedade significativa na população como um todo, né? Aquela coisa da pessoa no início da pandemia querer comprar todo o supermercado, aí porque um ia comprar uma caixinha de leite, total, o outro né? também queria. Então agora é hora da gente pensar no coletivo. Por exemplo, a iniciativa de tentar levar uma comunidade de fé através de um canal, né, no YouTube, porque a gente ter um apelo religioso
faz com que a gente preencha muitas vezes aquela sensação de vazio que a gente tem lá dentro. E ao contrário do que as pessoas disseminam como informação que o psicólogo muitas vezes é ateu, muitas vezes a gente inclusive incentiva a pessoa a ter uma comunidade de fé para ter apoio, né? Isso faz parte do preenchimento dessa angústia existencial que é inerente ao ser humano. A gente se move porque a gente se angustia. É a angústia que me faz sair da zona de conforto. Tá ruim, eu tenho que buscar uma maneira de ficar melhor, né? Então agora é a hora exatamente da gente perceber que, olha, eu sou finito, a vida ela não para, uma hora a minha pode acabar, tem acabado, as pessoas estão percebendo a morte de perto, porque é muito incomum hoje em dia as pessoas não terem um relato de alguém próximo ou conhecido de alguém que não tenha vindo a óbito pela Covid. Então, essa sensação... Ou a própria contaminação já é um baque, né? Assim, de um vírus letal. Exatamente, que pode me levar a óbito, né? Então, as pessoas estão tendo essa percepção e isso tem causado muitos transtornos. Mas é aquilo, a gente tem que aproveitar esse momento de pandemia para a gente poder ressignificar a nossa maneira de viver, né? E começar a dar prioridade, porque é realmente importante. Vou, assim que possível, começar a conviver mais talvez com as pessoas que são caras para mim, né? Tentar redistribuir essa minha forma de trabalhar. Será que eu preciso dessa frenesia toda? Será que eu preciso de tanto para viver ou eu preciso de menos? Mais leveza. Mais leveza, mais significado para minha existência, que muitas vezes é o que a gente está precisando buscar. Tantas pessoas aí agora trabalhando de forma aí, né, para ajudar a população como um todo. A gente tem visto muita gente aí, de uma certa forma, saindo desse egocentrismo e indo para esse coletivo. Então, tá transformando as pessoas, tá sendo um tempo de mudança, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no processo. Muito bacana, hein? Bate-papo que estamos tendo aí nessa segunda-feira, 7 de setembro. Mariana e Pedro conosco aqui falando um pouquinho sobre essa questão do Setembro Amarelo, mas que tem muitos temas ao entorno disso, né, gente? Vamos dar mais um recado, dar um pulinho lá na Clinicão, hein? É o Hospital Veterinário de Poços de Caldas. Vamos lá. O Hospital Veterinário Clinicão está completando 20 anos e se orgulha de oferecer a melhor estrutura em serviços de saúde para cães e gatos de Poços e região. Com o Hospital Clinicão você pode ficar tranquilo, pois além de consultas, exames e vacinas, há especialistas em cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, oncologia, ortopedia e até cirurgia geral. Para sua comodidade e segurança, a Clinicão ainda oferece consultas em domicílio e uma ampla linha de medicamentos de farmácia veterinária. Clinicão, há 20 anos cuidando de quem você tanto ama. Ligue 3721-3271 para mais informações. Clinicão, entre em contato, essa parceria de sempre, fala que você é plantonista, com certeza vai ter um atendimento especial. Gente, temos o último intervalo para fazer, depois a gente vem amarrar esse assunto, falar até mesmo da expectativa para o mês do Setembro Amarelo, né? Ainda não temos uma programação específica marcada, mas com certeza haverá aí algumas ações no sentido realmente de poder colocar em evidência esse tema, ressaltar a importância de discutir essa temática. Mas daqui a pouquinho a gente fecha o nosso bate-papo aqui no Plantão. E voltamos de volta com o Plantão 47. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência, a companhia de sempre. Quero só lembrar as nossas redes sociais. Daqui a pouco nossos entrevistados vão passar as redes sociais deles também. Mas para você acompanhar sempre o Plantão 47 pelo nosso Facebook, facebook.com/tvplanweb, o Instagram, @tvplanpocos e o YouTube. Você dá um pulinho no nosso YouTube, se inscreve, ativa o sininho também, que sempre você recebe as notificações das nossas matérias atualizadas e os programas em geral. E além disso, aquela nossa linha direta de sempre, em 999273591, o WhatsApp que você consegue mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua denúncia, o que quiser, 999273591. E agora a gente vai dar um pulinho lá na Terra Gás e Água, grande parceira aqui do Plantão.
Quer qualidade e ótimos preços em gás de cozinha e galões de água? Meu amigo, a Terra Gás e Água é a sua melhor opção, pois além dos ótimos preços, tem entrega rápida em toda a cidade, além de nunca te deixar na mão, porque está aberta de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 8 horas da noite, e domingos e feriados das 7 da manhã às 14 horas, levando sempre até você produtos de qualidade. E agora na Terra Gás você pode pagar com o aplicativo Caixa Tem ou no cartão de crédito, parcelado em até 2 vezes. Mais uma novidade para facilitar a sua compra. Siga a Terra Gás e Água nas redes sociais e fique por dentro das promoções. Disque Gás 35 3712 8909 ou WhatsApp 99922 3616. Terra Gás e Água fica na Avenida José Remígio Prézia 770, próxima à Escola Dom Bosco. Vai lá, dá um pulinho na Terra Gás e Água e aproveite as grandes oportunidades aqui dessa grande parceira do Plantão 47. Terra Gás e Água fica na Avenida José Remígio Prézia e com certeza vai dar negócio, beleza, gente? Vamos que vamos. E fechando o nosso bate-papo aqui, muito interessante, muito bacana, Pedro. A gente quer ressaltar também a importância, a gente falou da coletividade, tudo isso. Esse coletivo, em diversos aspectos, a igreja, de uma maneira geral, ela faz um trabalho exemplar, né? Valorizando sempre a comunidade em si, independentemente da religião, igual eu disse também, mas a igreja, de uma forma geral, também consegue fazer. E essa questão da coletividade, mesmo não podendo aglomerar, né, cara, é um negócio complicado de ser feito, mas que é uma adaptação também necessária neste momento, né? Sim, uma das coisas que antes não se usava tanto, mas pelo menos nas igrejas eu vi que começou a fazer, é a coletividade usando também as redes sociais. Porque a gente está ali presente, tem o distanciamento das cadeiras, não pode ir todos, às vezes divide em várias reuniões, quem se via todos os domingos, agora um pouco vai de noite, um outro pouco vai de manhã. Então a gente também incentivou, né, para a gente ter uma comunicação maior nas redes sociais também, para manter a comunidade, até para que quando voltar, né, a gente não perca esse vínculo, porque tem muitas pessoas que eu, pelo menos, não vejo desde que começou a pandemia, mas a gente mantém o contato para que quando tudo isso acabar, a gente possa manter esse vínculo, né, com as pessoas. E é necessário conscientização também nesse momento, né? Porque infelizmente as pessoas do grupo de risco devem permanecer em casa neste momento, aos idosos ou com comorbidades. Como é que tem sido? Eles têm respeitado também de uma maneira geral? Sim, até uma coisa que eu vejo que é triste, às vezes algumas pessoas falam assim, mas falta de fé até na pandemia. Igual a gente falou, falta de fé, procurar psicólogos, às vezes a pessoa fala assim, eu vou abraçar, eu vou desrespeitar aquilo que foi estabelecido em nome da fé. Isso é totalmente errado. Isso é algo que a própria fé, o próprio Deus fala pra gente ser prudentes naquilo que a gente faz. Então, assim, eu vejo que é muito importante, né? Mesmo a gente mantendo os distanciamentos, tudo certinho, mas respeitar aquilo que está sendo passado, não usar algo, a fé que seja, para desrespeitar aquilo que está sendo instruído para nós, né? É verdade, é importante, né? Já que a gente entrou na questão de idade, grupo de risco, né? Mariana, a questão do suicídio, né, no Setembro Amarelo, quando a gente fala, eu acho que assim, até colocado em mais evidência a questão dos jovens hoje em dia, mas tem todas as idades, né? Até mesmo a atenção que deve haver até com crianças, né, mesmo, que já começam a apresentar algumas situações atípicas, né? De todas as idades é necessário ter esse cuidado, não é mesmo? Exatamente. O suicídio ele pode estar sendo ocasionado em qualquer faixa etária. Não existe assim uma faixa etária X mais predisposta ao suicídio, até mesmo porque como ele é de causa multifacetada, muitas vezes depende muito do que aquela pessoa está vivendo ali. Então é comum hoje a gente ver meninas, crianças de 10 anos já cometendo suicídio, né? E entre os jovens, como a gente havia comentado anteriormente, entre 15 a 29 anos é a segunda maior causa de morte, né? Então, assim, é algo realmente significativo. E na faixa etária de idosos também, muitas vezes a aposentadoria, o abandono dos filhos, adoecimento físico, adoecimento crônico, adoecimento emocional, tudo isso ocasiona. O pessoal de meia idade, por exemplo, geralmente, muitas vezes, perda do padrão familiar, muitas vezes um divórcio,
divórcio, né, algo que seja significativo na vida da pessoa ali, algum trauma, às vezes até mesmo coisas muito vergonhosas e constrangedoras que a pessoa não quer relatar, né? Então, assim, eu tive um caso, eu não posso muito entrar em detalhes, a pessoa, ela tinha um problema, ela tinha feito algo muito errado e ela não conseguia viver com aquilo. Porque sabia que o olhar social ia ser de punição, de julgamento e tudo mais. Então, várias vezes ela cogitou o suicídio. Quando a gente começou a trabalhar, foi onde ela começou a se libertar dessa possibilidade da ideação suicida e começou a enfrentar o problema de frente, né? Porque muitas vezes é possível sim, apesar de muitas vezes a gente perder ali algum convívio, algum contato, a gente realmente trabalhar a possibilidade que a gente existe, né? Eu preciso enfrentar muitas vezes aquilo que eu estou passando. Então, assim, realmente o suicídio ele pode estar sendo idealizado por inúmeras idades e faixas etárias aí, tá? Então, assim, geralmente é comum a gente ver suicídio entre idosos, entre meia-idade, entre adolescentes, então nem se fala. O Setembro Amarelo, inclusive, ele começou por conta da morte do Mike, né, que se suicidou aos 17 anos em 1994. Olha só. Ele tinha paixão por um Mustang e ele revitalizou esse Mustang com as próprias mãos. E aí ele se suicidou com o Mustang. E no velório dele, a família distribuía cartõezinhos com a fitinha amarela em homenagem ao amarelo pela cor do Mustang do Mike, falando, se você precisar, peça ajuda. E isso ficou assim muito famoso nos Estados Unidos e inúmeros jovens pediam ajudas para professores e tudo mais através desses bilhetinhos. E aí começou com força a campanha, né? A OMS e as devidas associações, os conselhos e tudo mais, principalmente da saúde, a tentar ganhar força numa campanha mundial de combate e prevenção ao suicídio, né? Inclusive dia 10, que é um dia mais marcante. Que é o dia D, né? Uhum. Realmente é o dia que foi eleito ali para ser o dia de combate da campanha, né? Então, assim, é muito bacana como as coisas acontecem. Então, geralmente os jovens na fase de vestibular, uma frustração, o pessoal que quer medicina estuda e muitas vezes não tem aquele resultado bacana. Muitas vezes você projeta uma vida que sai totalmente fora do que você tinha planejado. As crianças hoje, elas têm baixa tolerância à frustração também. Elas são impacientes, elas são ansiosas. Agora, nesse período de pandemia, os papais e mamães aí de plantão, é bacana ficarem atentos. Porque as crianças têm demonstrado uma ansiedade sobremaneira, assim, sobremedida, assim, uma coisa absurda, né, e assim, muitas vezes realçando aquela coisa, assim, de agonia, de, nossa, eu vou ter que assistir aula online, muitas vezes mostrando um comportamento mais agressivo. Então, assim, crianças, idosos, a solidão, o abandono, muitas vezes a pessoa tá ali já com comorbidades, né, dores crônicas, o que torna um pouco insuportável existir. E o pessoal de meia idade geralmente são os relacionamentos fracassados, né? E a questão do poder financeiro, do poder aquisitivo. E é bacana a gente falar disso também, porque naturalmente essas pessoas do grupo de risco, né, hoje elas se sentem, né, assim, estou generalizando, óbvio, não são todas, mas muitas pessoas se sentem inúteis neste momento, né, de pandemia. Eu não posso sair de casa, eu não posso ter esse contato, principalmente os idosos. Eles estão se sentindo excluídos, né, da sociedade. Isso é um problema muito sério para desenvolver um transtorno muito mais sério. Crianças, da mesma forma, de não poderem ter a liberdade que tinham, né? Então, assim, tem que ser tema isso também, né? Tem que ser tema isso, até mesmo a pandemia está exigindo um novo comportamento social, né? E isso vai sendo também um dos gatilhos que podem estar levando as pessoas ao suicídio. Então é bacana você dar atenção. É a tal história, você não precisa estar grudado para estar junto. Muitas vezes aquela família, olha, deixa uma cartinha ali pro pai, né? Ou assim, faz um gesto de carinho, liga, procura saber, acompanha, mostra que ele se manter saudável e se manter vivo vai fazer toda a diferença para aquelas pessoas que estão ali, de uma certa forma relativizando mais um pouco esse confinamento, que as pessoas ali que são da família e tal precisam deles, que o fato deles estarem em casa não os torna inúteis, pelo contrário, os torna preservados, né? E as crianças, os papais ficarem atentos, muitas vezes os papais estão tão ocupados ali mesmo
mesmo em home office, que às vezes a criança quer 1 minuto de atenção, é muito comum a gente não ver os pais parando para ouvir, né? Elas querem ali, o pai, a professora... A criança não é obrigada a entender o que é um home office, né, e tal. Exatamente, então elas querem contato, elas já estão, tadinhas, sendo privadas ali do contato com os amiguinhos, com aquele ambiente escolar que para elas era costumeiro, né? E de repente ficando em casa o dia todo, vendo o pai impaciente, muitas vezes totalmente ansioso por conta de todo o processo que está passando também, e ela vai ficando cada vez mais privada e um pouco mais ali intolerante também a todo esse confinamento. Então é bacana ficar atento, que realmente são pessoas ali que estão ali numa válvula ali de escape que pode a qualquer momento virar pólvora, né? Então é bacana todo mundo estar atento a esses detalhes. Bacana. Bom, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, muito esclarecedor. E Mariana, ainda contigo, falar um pouquinho desse mês de setembro, né? Para as pessoas, hoje existem diversas ferramentas, né? Para as pessoas que quiserem entrar em contato, para pedir ajuda mesmo em âmbito nacional e internacional, não é mesmo? Sim, então, as pessoas aí contam com o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, o telefone é 188, tem pessoas que são voluntárias lá para atender, ouvir a angústia, poder dar uma palavra e muitas vezes indicar essa pessoa que muitas vezes não tem coragem de se abrir com um parente, com um amigo, por vergonha, a procurar uma ajuda profissional, né, a tentar entender tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então é bacana pedir ajuda, às vezes pedir ajuda para um amigo não é vergonhoso, né? Os profissionais da área de saúde aí estão com sites, muitos atendimentos online, então é bacana que você realmente peça ajuda e não fique sozinho aí nessa angústia que você pode estar vivendo. Tem como sair disso e a gente pode ajudar. Bacana, e no Setembro Amarelo existem diversas programações, até em âmbito do Ministério da Saúde e tudo, né? Sim. É um mês bastante especial. Então esse mês aí a gente vai ter bastante movimentação, vai ser bem diferente, né? Por conta de todo esse confinamento, mas a gente vai acompanhando esses passos nas redes sociais, né? Muitas vezes nos programas de televisão e tudo mais, de rádio, que certamente vão estar também focados em estar falando sobre essa temática, até para trazer informação para a comunidade, né? E tirando essas pessoas desse estigma e desses tabus e trazendo realmente conhecimento para que elas possam lidar bem com isso. E Pedro, é bacana que agora você já tem um tanto de tema, tá, para falar lá também no programa. Bastante. E agora no mês de setembro vocês também vão enfocar um pouquinho na questão do suicídio. Sim, o mês de setembro a gente já lançou a campanha, né, Setembro Amarelo, mês de valorização à vida. Legal. E toda semana a gente vai estar fazendo um vídeo novo, divulgando informações, orientações para as pessoas, para ajudar nessa campanha também, fazer a nossa parte, né? Bacana, para o pessoal que quiser, inclusive, se inscrever também no canal, acompanhar como é que funciona. O nosso canal no YouTube é Café e Comercial Psicologia, tudo junto. Que aí é um trocadilho, né? De café, fé e psicologia. Ah, né? Legal, bacana. Também tem o Instagram, dá para seguir, o seu, enfim. Sim, meu Instagram é @PedroGHMaciel e o Facebook é facebook.com/PedroGHMaciel também. Beleza, qualquer dúvida pode chamar pode lá, chamar se no direct, ajudar também no programa, não é isso? Enviar sugestões Isso. E principalmente contar pra gente as experiências boas, né, que a gente está proporcionando. Esse é o nosso combustível, né? A nossa motivação é ver pessoas sendo alcançados, beneficiados com essa mensagem. E até o que eu falei no começo do programa aqui para o pessoal participar, as dúvidas dela pode ser a dúvida de outra pessoa que está com vergonha de perguntar, sim, né? Com certeza. Então é sempre bem-vindo qualquer pergunta. E Mariana, também deixando suas redes sociais, contato para o pessoal que quiser ir trocar uma ideia. Então, podem me chamar pelo WhatsApp, né? 99145-3103. O meu Instagram é @doutora Mariana Rios, né? Costa. E o meu Facebook é Mariana Rios Costa. Então, assim, gente, pelo meu WhatsApp eu deixo a minha solidariedade. Quem quiser, por acaso, ter uma palavra comigo ali, a gente está aí aberto nesse canal para que a gente possa realmente fazer a nossa parte também agora no Setembro Amarelo. Então podem entrar em contato comigo que a gente está aí para poder ajudar vocês aí a desabafar um pouquinho, a tirar um pouco essa angústia. Então eu me disponho para isso, tá certo? Show de bola, gente. Em mês de setembro vocês ainda vão voltar aqui, beleza? Assim seja. A gente conversa em outras oportunidades. E você, plantonista? Muito obrigado pela audiência, pela companhia de sempre. Um bom finzinho de feriado para você que está aí nos acompanhando. E amanhã tem mais Plantão da Tarde a partir do meio-dia e Plantão 47 comigo, Luiz Felipe Galo, a partir das 7 horas da noite. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, gente. Obrigado, viu? Até mais. Tchau.